Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do 7º ano. Essa é a aula de número 29. O que nós vamos estudar hoje são as raízes de uma equação e vamos estudar também as equações equivalentes, beleza? Porque nas aulas anteriores que nós falamos de alguns princípios e um pouco sobre o valor numérico de uma expressão, que vai nos ajudar a entender melhor o que é a raiz de uma equação. Lembra que nós falamos sobre a raiz de uma equação e conjunto universo? Conjunto universo e conjunto solução. Essa foi a ideia na nossa última aula. E para hoje, vamos imaginar aqui o seguinte: eu quero verificar se o número é raiz de uma equação ou não. Como é que eu posso identificar se o número é raiz de uma equação ou não? Como nós sabemos, uma equação ela é representada por uma igualdade e a expressão algébrica que apresenta uma variável, uma incógnita ou mais claramente uma letra, ok? Então o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos verificar se o número é raiz de uma equação substituindo a letra por um determinado número. Quando você tem a igualdade, que você substitui a letra por um determinado número, se a igualdade for verdadeira, você diz: este número é raiz da equação. Pode acontecer de ser verdadeiro ou não, porque em uma equação do primeiro grau, nós só vamos admitir uma única raiz ou simplesmente não admitir raízes. Mais de uma não existe para a equação do primeiro grau, ok? Então, nós vamos fazer separadamente o nosso primeiro exemplo. E o nosso primeiro exemplo diz o seguinte: verifique se o número menos 6 é raiz da equação 3x menos 5 igual a 5x mais 7. O que acontece? Onde tem o x, você vai substituir por quanto? Por 6. Ou menos 6. Então, vamos substituir 3 vezes menos 6 menos 5 igual a 5 vezes menos 6. Se o resultado dessas expressões verificar como igualdade, podemos dizer menos 6 é raiz da equação. Vamos ver o que acontece? Quanto é 3 vezes menos 6? Olha o jogo de sinal. O 3 é positivo e o 6 é negativo. Mais por menos dá menos. 3 vezes 6, 18, menos 5. Igual, novamente, mais por menos dá menos. 5 vezes 6, 30, mais 7. Quanto é menos 18 menos 5? Lembra a ideia, pessoal? Quando os sinais são iguais, você soma e repete o sinal. Quando os sinais são diferentes, você subtrai e dá o sinal do maior. O que aconteceu aqui? Menos 23 igual a menos 23. Verdadeiro ou falso? Você diz verifica. Ou seja, menos 6 é raiz da equação. Esse foi o nosso exemplo 1. No nosso exemplo 2, diz o seguinte: verifique se o número 2 é raiz da equação. Então, nós temos aqui a equação y² menos 5y igual a 3y mais 6. O que acontece? Onde tiver y, você vai substituir por quanto? Por 2. Então, usando este argumento, no lugar do y, nós vamos colocar 2. Então, nós temos 2 ao quadrado menos 5 vezes
2 igual a 3 vezes 2 mais 6, ok? Substituindo agora, vamos calcular os valores. Nós sabemos que 2 ao quadrado é 4. Menos 5 vezes 2 dá menos 10, porque mais por menos dá menos. 3 vezes 2 é 6, mais 6. Olha o que acontece, quanto é 4 menos 10, menos 6. Quanto é 6 mais 6? 12. Deu igual o resultado? Não. O que você diz? Você diz, não verifica. Beleza? Ou ainda, 2 não é raiz da equação formulada. Ok? Muito bem, é assim que funciona. Se eu quero verificar se um dado número é raiz de uma equação, o que eu vou fazer? Tomo a equação, tomo um número determinado, substituo na expressão, substituindo a letra pelo número e resolvo a expressão numérica. O resultado do primeiro membro tem que ser igual ao resultado do segundo membro. Se não verifica, ok? Muito bem. E nós temos aqui algumas questõezinhas bem simples de resolver. Muito simples. Precisamos ficar atentos para um determinado critério. O critério é o nosso universo. Escreva a raiz ou solução das equações. X menos 7 igual a 0. Que número eu subtraio de 7 e dá 0? Ele mesmo. Então eu posso dizer que x é igual a 7. Porque 7 menos 7 é 0 e o universo são naturais. Esse número 7 é natural? Sim. Então, verifica a solução. Outra situação. Que número somado que 9 dá 0? Mesma situação. Se não ele mesmo, x igual a menos 9. E o meu universo? O meu universo é de números inteiros. E os números inteiros são os números positivos e os números negativos. E menos 9 é negativo, então ele é inteiro. Então nós temos a solução. Assim fica fácil, professor. Olha o que acontece na letra C. Na letra C está dizendo que número eu vou tirar 3/8 para dar 0. Ah, professor, x é igual a 3/8 positivos. Porque 3/8 menos 3/8 é 0. E esse número é um número racional. O meu universo é o universo dos números racionais. Verifica? Verifica. Ah, dessa forma eu também posso acertar a letra D. Assim é muito fácil. Que número somado com 1 vai dar 0? Aí você diz, x igual a menos 1. E agora? Meu universo está dizendo que só admite números naturais. Menos 1 é um número natural? Não. Se menos 1 não é um número natural, o que você vai dizer? Não tem solução. Porque o meu universo é de números naturais. A minha solução é menos 1. E menos 1 não é número natural. Se não obedecer à restrição do conjunto universo, não nos serve. Mais uma vez. Quanto menos 10 é 3? 13, ok? E 13 pertence aos números racionais. Muito bem. Então, na nossa questão 2, nós pedimos para verificar se o número é raiz da equação. Na nossa letra A, nós temos a equação 4x menos 7 igual a x mais 8. Verificar se o 5 é raiz. Então, no lugar do x, eu vou colocar quanto? 5. Logo, 4 vezes 5 menos 7 é igual a 5 mais 8. Vamos ver no que dá? 4 vezes 5, 20. Menos 7 igual a 5 mais 8, 13. Quanto é 20 menos 7? 13. 13 igual a 13. Verifica? Verifica. Então, você diz que
a situação verifica, ou seja, 5 é raiz da equação. Verifica é a mesma coisa, ok? Na nossa letra B, eu quero verificar se 7x mais 30 igual a 10x, verifica para x igual a 10. Ou seja, onde tiver x, eu vou colocar quanto? Vou colocar 10. Então, 7 vezes 10 mais 30 tem que ser igual a 10 vezes 10. 7 vezes 10, 70. 70 mais 30, 10 vezes 10 é 100. Então, 70 mais 30 é 100, igual a 100. Verifica também? Verifica. Beleza? Muito bem. E nós vamos para a letra C, que nós ainda temos muito tempo. Vamos ver se a equação 3x menos 1 igual a 11 mais 2x verifica para x igual a menos 6. Onde tiver x, eu vou colocar menos 6. 11 mais 2 vezes menos 6. Nós só precisamos ficar atentos, amiguinhos, para o sinal, ok? Então, 3 vezes menos 6 é menos 18, menos 1 igual a 11. 2 vezes menos 6 é menos 12. Menos 18 menos 1, menos 19. 11 menos 12, menos 1. Verifica? Não verifica. Beleza? Não verifica. Então, o que eu quero dizer é que o menos 6 não é raiz da equação. E na letra D, você vai trabalhar da mesma forma, substituindo o y por menos 2 e efetuar a expressão algébrica, ok? E nós temos a nossa questão 3. Nossa questão 3 diz o seguinte: são dados os números 1/2, 1/3 e 1/6. Qual deles é raiz da equação? Então, você vai substituir cada um deles pelo x, ok? Então, na nossa questão 3, nós temos a expressão 2x menos 1/2 igual a 3x menos 2/3. Onde tiver x, você vai colocar quanto? 1/2. Se não verificar, você substitui por 1/3. Se não verificar, você substitui por 1/6. Quando eu fui substituir por 1/6, olha o que aconteceu. Quando eu substituir por 1/6, então 2 vezes 1/6 vai dar 1/3 menos 1/2. 3 vezes 1/6 dá 1/2 menos 2/3. Olha que os denominadores aqui são iguais, ok? O MMC de 3 e 2 é 6. Vale também do segundo membro. 6 por 3 dá 2 vezes 1, 2, menos. 6 por 2 dá 3 vezes 1, 3. 6 por 2 dá 3 vezes 1, 3. 6 por 3 dá 2 vezes 2, 4. Olha o que vai acontecer aqui. 2 menos 3 dá menos 1/6. 3 menos 4, menos 1/6. O que é que nós concluímos aqui, amiguinhos? Que essa igualdade é verdadeira. Então, vale essa situação, ok? E ela é positiva, ok? Muito bem. Então, na nossa questão 4, nós vamos ter o seguinte: a equação é x mais 3 sobre 2 mais x menos 3 sobre 2 tem que ser igual a 6 quando o número racional x for substituído por 7. Essa afirmação
é verdadeira? Será que o x substituído pelo 7, nós vamos encontrar esse resultado? Só substituindo. Então, no lugar do x, nós vamos colocar 7. 7 mais 3 sobre 2 mais 7 menos 3 sobre 2 tem que ser igual a 6. 7 mais 3, 10, dividido por 2, 5. 7 menos 3, 4. Dividido por 2, 2. Será que 5 mais 2 é igual a 6? Não. Então, a minha situação aqui é falsa. Beleza? Então, pessoal, muito bem, essa é a nossa ideia. Se eu quero fazer a quinta questão agora, imaginem, eu vou substituir o 0, eu vou substituir o 1, vou substituir o 2, vou substituir o 3, eu vou substituir cada um desses, tá? Para o meu resultado dar igual a quanto? Dá igual a 0. Então, quando você for substituir, na quinta questão, quando você for substituir, você vai substituir o 2 e o 3 e você vai perceber que são os únicos números que verificam. Anteriormente eu disse para vocês que a nossa equação só admite uma raiz. Equação de grau 1. Essa nossa equação aqui é de grau 2. Então ela pode admitir no máximo 2 raízes. No caso, o 2 e o 3. Se você observar bem, olha só. Se eu substituir o 2, 2 ao quadrado é 4, 5 vezes 2, 10. 4 mais 6, 10, menos 10 dá 0. 3 ao quadrado é 9. 9 mais 6, 15. 3 vezes 5, 15. 15 menos 15 dá 0. Ok? Então, são esses os nossos valores. Tá? E passamos para equações equivalentes. Vamos procurar resumir essa ideia de equações equivalentes. Quando é que duas equações são equivalentes? Bem simples, tá? Sem muita delonga, nós podemos dizer, duas equações são equivalentes quando eu tenho uma determinada equação, resolvi minha equação, deu um número. Peguei uma outra equação, resolvi outra equação, deu o mesmo resultado da primeira. Quando duas equações distintas apresentam a mesma solução, dizemos que essas equações são equações equivalentes. Ficou claro? Então, duas equações são equivalentes quando apresentam a mesma solução. Depois vocês dão uma lida nessa parte, que é só uma parte histórica, tá? Do nosso conteúdo. E vejam comigo como reconhecer equações equivalentes. Bem simples. Se você tem a equação x mais 3 igual a 10, você sabe que um número somado com 3 para dar 10 é 7. Quando você usa o critério aditivo, mandando o 3 de sinal trocado, ainda é a mesma equação. Só que nós sabemos que 10 menos 3 também é 7. E quando você finaliza a subtração 10 menos 3, 7, você vai encontrar x igual a 7. Então, nós temos aqui três equações que apresentam o mesmo resultado. A primeira equação é qual? X mais 3 igual a 10, tem solução 7. X igual a 10 menos 3 igual a 7. E x igual a 7. Essas três equações nós denominamos como frações equivalentes. Essas frações apresentam como solução x igual a 7. Ok? Então, para finalizar essa ideia, nós temos em um mesmo conjunto universo duas ou mais equações que apresentam a mesma raiz
ou solução são denominadas equações equivalentes. Beleza? Então, as equações equivalentes se apresentam dessa forma. E o que nós poderíamos falar inicialmente sobre equações e o conjunto de solução de uma equação é isso, pessoal. Finalizamos a nossa aula deixando nossos agradecimentos pela audiência e nos vemos na próxima aula. Até a próxima. Tchau. Olá, gente linda de Deus, tudo bem com vocês, meus amores? Eu tenho certeza que sim, mas se por acaso você achar que não tá, vai ficar porque Deus é com cada um de vocês, tá bom? Chegando por aqui, professora Vera Amorim, o nosso intérprete Eli Batista. Tudo bem com você, Eli Batista? Que bom ter você aqui, que bom ter estado com você. Gente, é o nosso último encontro, é a nossa última aula, é a nossa última viagem pela língua portuguesa. Pegando logo o seu passaporte, esse livro maravilhoso, nosso livro de língua portuguesa, porque a viagem hoje vai acontecer na unidade 8, nos capítulos 1 e 2. Nós vamos resumir, revisar predicados verbal e nominal, verbo de ligação e predicativo do sujeito. A professora Vera está tentando fazer uma paródia. Se Deus quiser, ela vai dar certo, tá bom? E daqui a pouquinho a gente vai estar cantando juntos, ok? Começando a viagem, vamos lá? Meus amores, a gente vai começar na página 268 do nosso livro. Eu quero que você leia aí, tá? Esses dois trechos que nós temos aqui. Observem que tem palavras e expressões em negrito, destacadas. Quero que vocês leiam com atenção e depois respondam essas questões A, B e C. Certamente tratando dos predicados verbal e nominal. Você vai tentar responder. Se você conseguir, beleza, se não, você espera a nossa aula terminar para você ver o que você já tinha compreendido, trazendo conhecimento do ano passado, enquanto vocês estavam no 6º ano, ok? Seguindo. Em geral, meus amores, na língua portuguesa, o predicado nas orações apresenta informações sobre o sujeito. Tá? Predicado na oração apresenta informações sobre o sujeito. Essas informações, elas podem ser uma ação praticada ou sofrida por ele, o sujeito, e ainda podem indicar um estado ou uma qualidade. Lembram que viram isso lá no 6º ano? Pois é. Então, as informações que vocês vão encontrar que são dadas pelos predicados nas orações, elas vão expressar uma ação, um estado ou uma qualidade do sujeito, que é a pessoa, o ser, a coisa de quem ou do que se fala, tá? Dependendo do tipo de informação dada a respeito do sujeito, esse predicado ele pode ser verbal ou nominal. Só você pensando, verbal, você para quê? Para verbo. Então, se o predicado é verbal, eu diria que o centro dele é um verbo. Se ele é nominal, o centro ou núcleo dele é um nome. Já vamos falar mais sobre isso, tá? Para identificar o tipo de predicado nas orações, é preciso que nós observemos o seu núcleo. Acabei de falar, né? O seu núcleo. O que é o núcleo? A palavra que apresenta a informação essencial sobre o sujeito. Aquilo que de fato você precisa saber, tá? E é o núcleo do predicado, seja ele verbal ou nominal, que vai dar essa informação principal, tá bom? Na página 268, nós temos aqui esses exemplos. Acompanhem junto comigo no material de vocês, tá? As meninas aprendem programação de computadores. Você vê aqui que o sujeito, quem é o sujeito? As meninas. Por quê? Porque é dessas meninas que está sendo falado algo. O que é que está falando dessas meninas? Que elas aprendem programação de computadores, tá? Observem aqui, meus amores, que o aprendem está
em negrito, está destacado. É o que nós temos aqui? Um verbo. E está destacado porque ele é o núcleo do predicado. Então, se o núcleo do predicado é um verbo, nós temos o que aqui, gente? Preciso dizer? Um predicado verbal, porque o seu núcleo é um verbo. Tá bom? Na segunda frase nós temos: a tecnologia é propulsora de desenvolvimento. Estamos falando de quem? Da tecnologia. Qual é a palavra que está em destaque? Propulsora. Olha, essa palavra tem relação com o sujeito que é a tecnologia. Propulsora é um adjetivo, tá? Está em destaque porque é o núcleo do predicado. E se não é um verbo, só pode ser um predicado nominal. Tá bom? Mais um exemplo aqui. A tecnologia é desenvolvimento. Olha só, falamos ainda da tecnologia. E estamos dizendo que é desenvolvimento. Desenvolvimento, o que é um desenvolvimento? É um substantivo. Então, se é núcleo, ao mesmo tempo que é um predicado nominal, ok? E ainda a tecnologia é nossa. Olha só, gente, um destaque aqui. O que nós temos? Um pronome possessivo, nossa. Então, se o destaque ou o núcleo do predicado, na verdade, o predicado como um todo, né? É um nome, é um pronome, é um predicado nominal, tá? Então, deu para entender aí? Se você encontrar como núcleo do predicado um nome, ou seja, adjetivo, substantivo ou pronome, tá? Aí você vai ter um predicado nominal. Se o núcleo desse predicado for um verbo, trata-se de predicado verbal. Tá bom? Ok. O que é bom saber? Todo predicado apresenta verbo, tá? Preste atenção. Ah, professora, mas e o nominal? Calma. O que diferencia os dois tipos, verbal e nominal, é o núcleo, tá? A gente vai perceber que, embora ele tenha no nominal, pode encontrar um verbo, esse verbo ele não vai estar, de fato, sendo um verbo que expresse aquela história da ação, do estado, do fenômeno. Vai ser um verbo que daqui a pouquinho nós vamos estar falando sobre ele. Vai servir apenas para ligar o sujeito ao seu predicado. Tá bom? Vamos lá então. O predicado verbal, ele tem como núcleo um verbo, já falamos sobre isso, né? E o predicado nominal tem como núcleo um adjetivo, um substantivo ou um pronome, portanto, um nome, tá? Falamos, só estamos aqui reforçando para você internalizar. Agora nós vamos falar sobre a presença do verbo, né, ou dos verbos, nos predicados nominais. Que verbos são esses? Muito bem, vamos lá. Estamos falando do verbo de ligação. Vamos falar agora sobre o verbo de ligação e, na sequência, sobre o predicativo do sujeito, porque eles têm uma relação muito próxima. Um é muito próximo do outro. Quando você entende um, você naturalmente entende o outro. E aí, nada como você já se propor uma atividade. Página 278, tá? Olha só, o Estatuto da Criança e do Adolescente é importante, tá? Você vai responder o quê? Qual é o sujeito da oração? Qual é o predicado da oração? Qual é o núcleo do predicado? Classifica o predicado em verbal nominal. Meus amores, do que estamos falando? Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo isso aí a gente classifica como o quê? Como sujeito, que é o ser, que é a pessoa, que é a coisa, que é a instituição da qual se fala algo, tá? E o que se fala? Qual é o predicado da oração? É importante. Vejam aqui a presença do verbo, tá? É importante. Aí você vai observar se esse verbo está indicando ação. Tem uma ação aí indicada? Tem um fenômeno? Tem um estado? Observe que ele apenas está ligando o predicado ao sujeito, tá? Prestem atenção. E aí você vai, qual é o núcleo do predicado?
É o importante, tá, gente? É o importante, ok? Importante é o que, gente? É um... Eu ouvi alguém dizer aí? Adjetivo. Classifique o predicado em verbal nominal. Bom, com certeza nominal. Meus amores, os verbos que vocês vão encontrar presentes nos predicados nominais são chamados de verbos de ligação. E quando se fala em predicativo do sujeito, né, eu até diria que o predicativo do sujeito é o próprio núcleo do predicado nominal, que vem depois do verbo de ligação. E quando vem depois do verbo de ligação, é justamente o predicativo do sujeito, atribuindo uma qualidade ao sujeito. Qual qualidade foi atribuída ao sujeito, no caso aqui, o estatuto da criança e do adolescente, que é importante, e é muito importante. Entenderam? Já respondi com vocês, mas eu peço que vocês refaçam, tá? Internalizando, tá bom? No predicado nominal, a informação principal é sempre uma característica, um estado ou uma qualidade do sujeito. Já falamos isso no início da nossa aula, né? Nesse tipo de predicado, são empregados os chamados verbos de ligação, que acabamos de mostrar, os quais, diferentemente dos verbos significativos, não exprimem ação. Então, todo verbo que não exprime ação, se você for olhar, vai perceber que ele é um verbo que? De ligação. Porque o verbo significativo é aquele que expressa uma ação, tá? O verbo de ligação, ele vai até expressar, para até expressar um estado aí. Qualquer coisa menos ação, que só é exercido isso aí, a questão da ação, pelos verbos significativos, tá bom? Aí você já de posse desse conhecimento, dá para você lembrar quando é que o verbo é de ligação. Quando não expressa ação, quando não é um verbo significativo. Que os verbos significativos, todos eles expressam ação, sim, tá bom? No caso do verbo de ligação, ele vai ligar e vai expressar um estado, uma qualidade, né? Vai ligar apenas o predicativo do sujeito ao sujeito. O predicativo é uma qualidade, entenderam? Ok. Só para nos aprofundarmos aí mais no verbo de ligação, na página 279, tá? Nós temos aqui, ó, o Brasil anda melhor que antes. Essa frase está meio surreal, mas tudo bem. João anda 2 quilômetros por dia. Gente, prestem atenção para você, de uma vez por todas, diferenciar um verbo significativo de um verbo de ligação. Quando se diz o Brasil anda melhor que antes, você pode dizer que esse anda da primeira frase ou oração tem o mesmo sentido de João anda 2 quilômetros por dia? Claro que não. Você não vai imaginar o Brasil, nosso país, andando, né, gente? Ok? Mas o João anda 2 quilômetros por dia. Ou seja, ele caminha, né? Ele se desloca. Percebam aí que aqui trata-se de um verbo significativo, tá? Expressando uma ação, ok? E na primeira frase, ó, o Brasil anda melhor. Aqui está expressando o quê? Um estado, né? Digamos que o Brasil está melhor do que antes, né? Uma qualidade, um estado, menos uma ação. Perceberam aí a diferença do verbo significativo para um verbo de ligação? Ok? Então, para determinar se um verbo é de ligação ou significativo, é necessário analisar o contexto em que está inserido. O que isso quer dizer? Que se eu falasse a palavra anda sem ser inserida no contexto, você não ia saber se é um verbo de ligação ou se é um verbo significativo. Para que a gente tenha esse conhecimento, o verbo, a flexão do verbo andar, flexão anda, deve estar inserida no contexto, tá? Para que eu saiba. É verbo de ligação? É um verbo significativo? Tá bom, gente? Só no contexto, ok?
Anote aí, página 279, para você fazer uma nova leitura, tá? E internalizar sobre verbo de ligação. Não deixe de ler, tá, gente? Eu vou indicar no final, mas é importante que você leia agora. E agora, quase finalizando nossa aula, vamos falar um pouquinho do predicativo do sujeito. A gente já começa aí com essas duas situações aí, dois exemplos. Olhem aqui. Crianças e adolescentes são prioritários. A mortalidade infantil ficou menor. Vejam aqui, são prioritários, trata-se de um predicado nominal, são como verbo de ligação, tá? Então, característica do sujeito, qual é a característica? Prioritários, tá? Crianças e adolescentes são prioritários, é uma qualidade, tá? Portanto, predicativo do sujeito, ligado ao sujeito através de um verbo de ligação, o verbo ser, tá? A mortalidade infantil ficou menor, predicação nominal, característica do sujeito, menor, ok? Então, a mortalidade infantil, qual é a característica? Menor, uma atribuição, uma característica desse sujeito ligada a ele através de um verbo de ligação, tá? A palavra ou expressão que informa uma característica, uma qualidade ou um estado do sujeito é chamada de predicativo do sujeito. É só você não esquecer que o verbo que vai ter antes dessa palavra que atribui essa qualidade é um verbo de ligação. E você vai saber como? Vai perceber que não é um verbo que exprime ação. Se você pensar por aí, você não vai errar, eu tenho certeza. Tá certo? Ainda sobre o predicativo. Finalizando, o predicativo do sujeito sempre concorda em número com o núcleo do sujeito. Tá bom? Então, olha só. A violência é perigosa. Predicativo do sujeito? Perigosa, tá? Qual é o núcleo do sujeito? É violência, né? O sujeito é a violência. Mas qual é o núcleo? Violência. Ó, violência perigosa. Perceberam aí? Tá? Número singular, singular, ok? Os adolescentes estão vulneráveis. Os adolescentes, sujeito, qual é o núcleo? Adolescentes vulneráveis. Adolescentes vulneráveis. Ou estão vulneráveis é o predicado. Vulneráveis, predicativo do sujeito, tá? Olha aí, concordando com adolescentes. Ou seja, sempre o predicativo do sujeito vai concordar em número com o núcleo do sujeito. Isso é muito importante que você saiba. Tá bom? Gente, para você internalizar de verdade, todas essas páginas aí do seu livro, faça com calma, na maior tranquilidade, tá? Procurando, respondendo e vendo onde foi que eu entendi mais ou menos, tá? Responda. Ali a teoria, a prática. É importante que os professores de vocês passem os conteúdos e vocês em seguida respondam às atividades propostas pelo nosso livro didático. Ok, gente? De olho nos boxes, anote aí, nós temos as páginas 268, 271, 279. Peço que você faça uma nova leitura. São resumos do conteúdo visto nessa unidade e nesses capítulos, tá? Sobre o que nós vimos hoje. O que foi que nós vimos hoje? Predicados verbal e nominal, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Tá bom, gente? Façam leitura, de olho nos boxes, anote aí. Tô ficando por aqui, agradecendo a vocês, tá? Esse tempo que passamos juntos foi muito importante para mim, foi bom demais partilhar língua portuguesa com vocês. Todas essas viagens foram maravilhosas. Desejo que tenham aproveitado, tá, gente? E que a gente possa, no ano que vem, estar na sala de aula, no 8º ano, preparados assim, para enfrentar, confiantes que nós vamos conseguir. Tá bom, gente? Aquele grande abraço para vocês, todo o carinho da professora Vera, todo, sabe, carinho, amor. Foi bom demais, saibam disso, tá bom? E só lembrando, a pandemia não acabou,
que a gente possa manter os mesmos cuidados desde o começo, preservando o maior dom que nós temos e que foi Deus que nos deu, que é a vida. Tá certo? Mas nós vamos vencer. Eu creio e eu sei que vocês também. Fiquem com Deus, recebam o meu abraço, sejam felizes. Vamos lá, ano que vem tem o 8º ano. Até breve, até um dia desses na sala de aula. Tchau!